Essa curva aqui também é uma curva S2. Tá? Não é uma curva completa, porque ela está já começando abaixo do valor do Y crítico. Professor, mas qual que seria a energia inicial aí? A energia inicial? Seria a energia que da altura da água aí atrás dessa... Esse H aqui. Quando ela está constante. Mas tem uma que ela está assim, é a altura de água dentro comporta... do lago, né? Tá aqui, aí tem a nível de água aqui e onde sai por aqui. Então é a altura aqui que é a energia. Veja bem, ó. Se essa comporta, no caso aqui, ela está aí de alegre. Ela não está fazendo nada. Certo? Então, esse escoamento você pode calcular como sendo um lago descarregando num canal, que é as equações que a gente já viu. Mas a hipótese, se é torrencial, se é fluvial, e aí determina a vazão. Tá? Agora, se essa comporta tivesse aqui, ó, embaixo, você forçando o escoamento sair por aqui, aí você teria uma condição diferente. Aí é uma comporta de fundo e a vazão que passa por ela tem leis diferentes dessas que a gente estudou para o lago descarregando dentro de um canal livre, sem a comporta. Tá? Aí é lei de orifício que tem que ser aplicada. Não cai. Hã? Não cai. Não cai porque isso faz parte do capítulo 12. Orifício, tubo curto, vertedores, isso aí tudo está dentro do... Mas a vazão disso aqui, ela é proporcional a coeficiente de descarga vezes a área de abertura, raiz de 2GH. H é essa altura de água que tem aqui. Essa é a equação de orifício. O que muda de um orifício maior ou menor é esse coeficiente de descarga. Mas essa é a lei de orifício. Tá? Professor, isso seria se a altura ali da saída fosse menor que o Y crítico? Se o fechamento da comporta estivesse abaixo do crítico. Tá? Como a comporta aqui, naquele problema anterior, a abertura dela é maior do que a altura crítica de escoamento, então a água ela vai obedecer o escoamento crítico, ela vai sair com a altura crítica. Professor, e se essa altura crítica da entrada aí fosse menor que o Y0, tem como acontecer isso? Menor que o Y0? Essa comporta, tipo, tivesse acima do Y0. Aí, só que o Y0, o Y crítico, é menor que o Y0 do outro canal. Tem como isso acontecer? Se ele for fluvial, né? Aí se essa inclinação for menor, o canal é fluvial. Aí você tem a condição assim, ó, você tem a comporta e tem um canal com baixa declividade aqui. Aí essa água vai sair aqui, ó. Vamos dizer que o Y crítico fosse essa altura aqui, ó. Tá? E o Y0 vai ser essa altura aqui, ó. Tá? Então o que vai acontecer? A água ela está saindo aqui, ó, porque ela está sendo forçada. Então ela está saindo com altura abaixo do Y crítico. Então ela sai com o regime torrencial. Tá certo? Então ela sai daqui e começa a formar uma curva, que é a curva M3. M porque o canal é fluvial. E 3 porque está abaixo do crítico e do zero. Tá? Sim, professor, mas eu falo no caso da comporta que estiver acima do Y crítico também. Acima do crítico? Entre os dois. Não. Se ela tiver... bom, deixa eu terminar esse aqui. Se estiver nessa situação, provavelmente você vai ter um ressalto. A hora que der a altura conjugada, e daí você vai ter isso aqui. Você tem a curva M3, dá o salto e vai para Y0. Se a tua comporta estiver aqui, ó, abrindo aqui,
o que vai acontecer? Ela vai sair já com a altura acima do crítico. Então ela já sai com escoamento fluvial. Então não vai ter um ressalto aí. Porque ela já sai com um escoamento lento. Só que ela está saindo ainda, sendo forçada a sair com uma altura menor do que ela, na verdade, vai ter. Então, você vai ter aí uma curva para terminar de chegar no Y0. Aí seria M1 no caso, professor? Tá? Não seria M1. Não é M1. Mas qual seria no caso? Porque o M1, ele acontece aqui nessa região, né? Para cima do Y0 e para cima do Y. Então, nessa... Olha, aqui não vai acontecer nenhuma curva, na verdade. Tá? Por quê? Ó, como que é a curva M2? É decrescente, né? Ó, a curva M2 é assim. Aí você cruza aqui o Y crítico. E a curva M3 é uma curva assim. E aqui você está com o Y0. E a curva M1 é uma curva assim, ó. Tá? Então, se fosse para ter uma curva aqui, ela teria que sair desse ponto e subir para alcançar o Y0. Tá? Aí, ó, a curva M2 ela não é crescente, ela é decrescente. Por isso que é importante você saber como que funciona lá. Professor, ela subiria tipo sentido assim ou assim? Qual? Essa curva? Não, aqui não teria essa curva, porque essa curva não pode existir aqui. Não, sim, mas eu falo, como é que é esse comportamento da água até Da chegar água? ao Y0? Essa altura Y0 ia afogar isso aqui. Entendeu? O que poderia acontecer no máximo aqui é uma turbulência aqui, ó. Por causa desse jato que vai sair por aqui. Ele tem uma velocidade maior do que o que vai acontecer normalmente no escoamento. Tá? Mas essa água, ela iria afogar essa saída aqui. Tá? É isso que vai acontecer. Porque não tem como acontecer simplesmente uma curva assim. Porque a curva M2, ela é uma curva decrescente. Você não pode ter uma curva... Porque ela está na área 2. Mas ela tem que ser decrescente. Certo? Não pode ser uma curva ascendente. Com as alturas conjugadas, você vai usar quando o canal não é suficientemente longo. Por exemplo, você tem um ângulo perfeito do canal. Você tem que, por exemplo, você não sabe se vai ocorrer ou não. É nesses casos que você usa as alturas conjugadas. Na verdade, assim, ó, quando a gente fala num problema que o canal é suficientemente longo, é para dizer para você, olha, vai ter escoamento permanente uniforme. Então você tem a garantia para você não ter que fazer todos os cálculos. Na realidade, na prática, quando você vai resolver ou analisar um canal, você tem que calcular a curva, né? Você não vai supor, ninguém vai falar para você que o canal é suficientemente longo. Então, na verdade, assim, você descobriu como que funciona o canal, você sabe que tem as curvas, então você já pega o step método e calcula as curvas. Aí você sabe de onde ela começa até onde vai, e aí você já garante, ó, aqui é gradualmente variável, aqui é um regime permanente uniforme, daí aqui vai passar por um rápido, está vindo depois de um lento, então pode ter um ressalto, aí você já vai juntando as coisas. Para efeitos de problema é que a gente faz isso aí, para você não ter que calcular as curvas para saber o que está acontecendo na verdade. Tá? Esse método é usado aí para você descobrir, posicionar o ressalto. Às vezes, se você descobrir se o canal, por exemplo, você quer descobrir se está no primeiro ou no segundo canal, você conseguir descobrir sem step method, aí já está beleza. Sim. Daí, por exemplo, aí se você pedir para posicionar, ele teria que fazer step method. Exato.
É porque você pode calcular, por exemplo, se é um regime que tem um canal que tem o regime permanente uniforme, então você já sabe a altura inicial ou a final do ressalto. Né? Então você tem condições de calcular essas alturas e dizer, ó, o ressalto vai acontecer no primeiro, vai acontecer no segundo canal, e você tem essas alturas. Então zero do inicial do ressalto, do final do ressalto. Bom, mas você não sabe o lugar certinho, porque em qualquer uma das situações, se acontecer no primeiro canal, você tem uma curva S1, né? Que vai chegar até no Y0 do segundo canal. Se acontecer no segundo canal, você vai ter que ter uma altura conjugada, que ela começa com o Y0, que é a altura do primeiro canal, e vai aumentando até chegar no início do ressalto. Então, esse comprimento da curva, você só vai saber aplicando o step. No caso de acontecer no segundo, salto o No caso de acontecer no segundo canal, por exemplo, salto no primeiro também. Porque, olha, o que acontece? Você tem um canal assim e outro assim, tá? Então aqui você vem com uma curva S2, aí vamos dizer que tem o Y0, e aí você vem com essa altura Y0, tá? E no segundo canal, vamos dizer que o Y0 seria isso daqui, tá? Y0 do segundo canal. Então, você calculou lá as alturas conjugadas e viu que para esse valor de Y0, o valor deu menor do que o Y02. Então o ressalto vai acontecer aqui, né? Então você vai ter um ressalto, mas você tem que ter uma curva para acabar de chegar nessa altura aqui. Essa curva é a curva S1. Como é que você vai posicionar o ressalto? Só depois que calcular o comprimento dessa curva aqui. Tá? Se for no segundo canal, vai acontecer o quê? Vem o Y0 do primeiro canal. Quando chegar aqui na divisa, começa a produzir uma elevação. Quando você atingir a altura conjugada do Y02, aí tem o ressalto. Então essa curva aqui é uma curva M3. Então você precisa calcular o comprimento dela para saber onde que está o ressalto. Então, para posicionar o ressalto, de qualquer forma você tem que usar o step. Aí nesse caso aí tem que fazer graficamente. Não, nesse caso aqui, olha, você não tem que fazer graficamente. Por quê? Porque você tem aqui no final o Y02, para esse caso. Se ele for acontecer nesse primeiro canal, o começo do ressalto é o Y01. Então, quando você tem o regime permanente uniforme, você já sabe onde o ressalto começa ou onde ele vai terminar. Então, você não precisa de método gráfico. O gráfico é só quando ele não é permanente, não tem um permanente, você não sabe se vai ter. Exato. Então, ele está acontecendo num lugar onde você tem o regime variado nos dois, na chegada e na saída, vamos dizer assim. Vamos dizer que esses dois canais aqui, olha, fossem curtos. Tá? Então, você vai ter aqui vamos dizer que você tem aqui, ó. Você começa aqui com a curva S2. Tá? E no final aqui, ó, você tem um Y0. Agora, daqui para cá, ó, você tem uma curva S1. Se o ressalto for acontecer nesse trecho, onde você tem a curva S1 e a curva S2, você vê que você tem duas curvas superpostas. Então você não sabe onde que vai começar o ressalto. Você não tem a referência do Y0. Então, para isso daqui, a única solução é traçar conjugado.
Aí é que a gente faz gráfico. Dá para fazer numericamente, né? Só que você tem que picar, fazer o delta y bem pequenininho para você ir fazendo os cálculos e até ajustar e achar onde que a força, função de força, é a mesma nas duas alturas. Então, é bastante trabalhoso. Você tem um programa, uma coisa, aí é mais fácil. Mas senão aqui você vai achar com a conjugada, né? Passou a conjugada, onde cruzar, você sabe que é ali que eu... Os 4, 5 pontos para traçar conjugado. É, o tanto da curva. Porque você tem a curva do step, para cada y do step, você calcula um y conjugado. Se der bastante, daí você coloca. Não, você pode plotar, se você olha as duas curvas e fala, ó, o cruzamento está mais para cá. Daí você Pega os pontos que vai, onde vai estar o cruzamento. Você não precisa fazer tudo. Entendeu? É só onde vai cruzar. Aí traçou ali, pega 3 pontinhos. Traçou ali, já era. Professor, naquele sistema ali, eu não consigo saber onde termina e onde acaba o ressalto também. Não. Porque ele sempre vai começar ou vai terminar no RPU. Quando ele tem, quando ele existe. Quando ele existe. É. Agora, quando o canal for a parte ali for horizontal, ele vai começar e vai ter, e o ressalto for no lado horizontal, ele vai começar e vai terminar numa curva daí, o ressalto. Ele vai começar na curva. Não, esse exemplo que eu estou dando aí, ó, o segundo canal não é horizontal. Você tem o Y0 É porque ele é no curto, segundo né? canal. Só que o ressalto, para acontecer no primeiro canal, se ele for curtinho, você tem uma curva S2 que está vindo da entrada do canal e tem uma curva S1 que é a que vai conjugar com o final do primeiro canal. Então você nesse trecho tem duas curvas, uma superpondo a outra. E você não tem o Y0 nesse lugar. Entendeu? Então você tem que fazer pelo método gráfico. Essa é uma coisa mais rápida. Mas aí quando o professor na prova pede para posicionar onde está o ressalto, é só onde termina ou onde começa ele? É, a gente vai tratar o seguinte, um ressalto sem comprimento. Entendeu? Instantâneo. É, na vertical. Na verdade a gente sabe que ele existe, tem um comprimento. Mas a gente não tem elementos para calcular isso, a não ser que seja um canal retangular e você usa aquele gráfico lá. Mas esse valor que eu acho, de onde as forças são iguais aqui, eu vou achar uma medida, né? Essa medida X. é um X. É. Esse X a gente vai considerar como se fosse onde começa e termina. É isso, né? Então quando você quiser ser cálculo posicionado, vai ser essa medida. Não vai ser onde começa e onde termina, porque a gente considera. Professor, no step, se eu souber tipo, o Y que começa e acaba a curva, eu não preciso fazer vários pontos, eu faço só 2 pontos aí. Não, aí é questão da discretização, né? Muda o X ou não muda? Muda. Se eu fizer vários pontos para chegar até naquele valor, ou fizer só 2? Mas por que muda? Porque é discretização. Se você, quando você discretiza, você está linearizando a solução. O que você está dizendo? Vamos dizer que você tem uma curva assim, ó. E daí você dá uma discretização, você pega um ponto aqui e um ponto ali. Então, vamos dizer que esse aqui seja o teu delta y. Tá? Você está dizendo que entre esse ponto e esse ponto, a variação é linear. Aí você tem uma diferença. Agora, se você pegar um delta y, que é a metade, vamos dizer. Olha como que muda. Ainda tem uma curva, só que a diferença já diminuiu. Então, quanto menor o delta y, mais próximo você tem da solução real. Entendeu? Então, o delta y ele é fundamental. Se você coloca um delta y muito grande, você se afasta da solução. Então, o x que você encontra, que é a integração da equação, é um valor errado. Tá? Eu já falei isso e vou frisar de novo. A gente está trabalhando com delta y aqui extremamente grande. Mas por quê? Porque a gente não tem muito tempo, né? Então, o objetivo é você aprender o método. Tá?
Então se você sabe fazer com 5 pontos, com 3 pontos, você faz com 10, com 1000, né? É só questão de tempo, se tiver uma planilha, um programa, então é tranquilo. Agora, realmente a diferença existe, é significativa. Professor, na prática, qual é o tamanho bom para ser essa diferença delta x? Não, eu vou fornecer para vocês o delta y. Não, sim, mas eu falo na vida real, assim, se você for na prática. Não, na verdade, assim, ó, todo método numérico, ele precisa de um teste. E a gente procura essa discretização da seguinte forma: se você der um valor para delta y e diminuir um pouco e resolver com os dois valores de discretização e encontrar um mesmo resultado, ou próximo do que ou a variação seja pequena, então você aceita aquele delta y como bom, tá? Agora, não tem uma regra para você chegar e falar assim, não, o delta y tem que ser maior que tanto, ou menor que tanto. Essa regra não existe, porque depende muito do problema, da situação que você está estudando. Então, você pode fazer assim, usar um delta y que você acha que é grande e resolve. Aí você diminui o delta y e vê se dá uma diferença significativa na resposta. Se der, é porque realmente você usou um delta y grande. Aí você procura usar um menor ainda e vai fazendo essa pesquisa aí. Aí quando você achou esse delta y, aí você pode aplicar para todas as situações daquele canal. Agora, em um outro canal, você deve fazer mais ou menos o mesmo teste. O senhor está na prova delta y, na prova, mas na prova. Eu vou fornecer o delta y. Não, o delta y é igual, não menor igual. Não, normalmente, pessoal, o que eu faço é o seguinte, ó. Vamos dizer, eu peço para você usar um delta y menor ou igual a um valor, sei lá, meio metro, tá? Então o que você vai fazer? Você vai usando esse valor de meio até chegar no limite, entendeu? Você tem o começo da curva e o final dela. Então você começa com o valor inicial ali do y e vai fazendo a variação com o delta y. No último intervalo, pode ser que dá um valor diferente, o delta y fique menor. Por exemplo, você vai de 1 até 2,3. Então o primeiro ponto é 1, depois é 1,5, depois é 2, né? E o último seria 2,5, mas o final da sua curva é 2,3. Então você usa o delta y de 0,3. Então você ajusta no último. No último intervalo você... Mesmo tabela, você pode usar vários delta x, o delta y. Na verdade você pode. O que eu peço para vocês fazerem é assim: você usa o mesmo valor até chegar no último intervalo. No último intervalo você ajusta. Porque se cada um usar um delta y diferente, aí eu vou ficar meio maluco com essas provas. Tá? É só porque essa questão. Mas você pode usar um valor, o primeiro delta y ser 0,2, por exemplo, o seguinte ser 0,1, o outro ser 0,5, não dá nada. Professor, estava resolvendo um exercício gráfico e ele dava um vertedor no início do canal, na segunda laboratório, assim. E aí eu só vi duas nessa curva aqui, ó. Essa existe mesmo ou não? Então, o primeiro canal o que é? O outro é torrencial, né? Mas porque tem o ressalto aqui, se não tivesse, daí... Não. Não, é porque ele é sempre crítico naquela divisa ali, nesse caso, ele é sempre. Sim. Toda vez que você tem passagem do escoamento fluvial do torrencial, tem um crítico no meio. Não, eu sei, professor, mas eu tô falando assim, a transição já se dá do fluvial, do canal fluvial, antes de chegar no torrencial já vai estar no crítico já. Não, o crítico acontece na divisa. Tá? É a mesma coisa que você tem o lago. O lago é um escoamento fluvial. Ele está praticamente parado lá. Então, a situação é fluvial, é lenta. Aí você vai entrar num canal que é torrencial. O que acontece?
Na entrada tem o crítico, porque ele passa do fluvial, passa no crítico na entrada, aí continua acelerando até chegar no Y0. Dá para calcular essa distância que ele passa, que ele percorre para passar do Y0 para o crítico, para o outro crítico por 7 metros. Então, professor, se tiver alternância do fluvial para o torrencial, tem que passar pelo crítico, né? Só que se for do torrencial para o fluvial, Aí não. Porque o torrencial, ele nem toma conhecimento do que tem depois, entendeu? Porque o torrencial, ele só é controlado a montante. A seção de controle do torrencial sempre é a montante. Então você vem com o canal torrencial, e aí você aumenta a inclinação, ele nem está aí. Ele vem com o escoamento, o Y0, até chegar na divisa. Quando chega na divisa, é que ele começa a acelerar para ir para o outro Y0. Entendeu? Agora, já o escoamento fluvial, ele é controlado pelo quitage usante. Então, quando tem uma passagem do escoamento fluvial para o torrencial, ele já sente antes que está acelerando. Então ele começa a acelerar já dentro do canal fluvial. Por isso que forma a curva M2. Aí quando chega no crítico, ele continua acelerando, daí forma a curva S2 e aí escoamento fluvial. Tá? Então, na verdade aqui, ó, você tem uma barragem. Então a barragem, ela provoca uma queda acentuada. Então você pega a energia que tem aqui em cima do pico da barragem e vê com a energia que você tem aqui embaixo, e por esse balanço de energia você vai calcular a altura de água aqui. Então você vai descobrir que a água chega aqui embaixo com uma velocidade muito alta e portanto ele está com a altura abaixo do crítico. Então esse escoamento fica torrencial. Então, por causa dessa barragem, é que você vai ter um torrencial e um ressalto, que é para ele voltar à condição de escoamento fluvial. Bom, aí essa curva aqui, ó, não é por causa dessa barragem, é porque você tem uma passagem do lento para o rápido. Então aí vai dar as duas curvas M2 e S2. Aí como você tem aqui embaixo outro degrau, né, que dá um remanso, aí você tem de novo a passagem do torrencial para o fluvial, aí dá outro ressalto. E aí? Professor, step method tem um número de casas decimais para usar? Não, o step é o seguinte, ó, a energia, quando você vai fazer, não é a energia na verdade, a diferença, o ΔE, é que costuma dar valores muito pequenos. Então, você deve trabalhar com 6 casas depois da vírgula. Tá? Para a energia, consequentemente para o ΔE, e para o IF. Que o IF também é outra variável que tem valores muito pequenos. Então, se você trabalha com um valor menor que esse, com menor número de casas, você vai ter um erro muito grande. Tá? No caso, quando o início do ressalto é um Y0 lá que deu 7,3, 14, 16, por exemplo. Só usa 7,3. Não, o Y, duas casas. o Y é 2 casas é suficiente. Então, agora o E, o ΔE e o IF barra, aí você tem que guardar umas 6 casas, senão aí dá muito erro. Tá? Professor, se tiver que fazer o método gráfico na qual você fornece o milimetrado? Aham. Aí já ando junto. Então quer dizer, se tiver um milimetrado, você vai fazer método gráfico? Tem que ser, né, moça? Tá. E aí? Tem mais alguma? Qual é o exercício chave aí, professor? Resolve pra gente. Oi? Qual é o exercício chave? Resolve pra gente. Rapaz, mas não tem exercício chave. Se vocês aplicarem tudo isso que a gente conversou aqui, ó, pode vir qualquer coisa que mata tudo.
Mata nós, professor. Mata tudo. Deixa um. Perguntar, vocês deram uma olhada nos exemplos do livro? Não. Nem tem livro. Só nas provas. Não, ele não fala a solução. Mas você pega o enunciado ali e resolve. Os resultados vão estar mais ou menos, né? Bom, uma coisa que eu queria falar é que eu vi algumas pessoas fazendo isso e daí eu acho que é bom alertar. É o seguinte, ó, questão do ressalto, você precisa ter um pouco de noção de como que é o fenômeno, como que ele acontece. Então, não basta você pegar qualquer altura e começar a calcular a conjugada que você vai começar a se perder. Entendeu? Porque tem gente que pega qualquer altura que ele acha os cálculos lá, e aí já calcula a conjugada e acha que o ressalto vai ser por aí. Então, a regra básica é a seguinte: se você tem um escoamento permanente uniforme, o ressalto ele deve começar ou terminar com essa altura do escoamento. Tá? Então, você precisa tomar uma das alturas. Se você toma uma altura y0, que é a do torrencial, então você está dizendo o quê? Você está assumindo, está supondo que o ressalto vai começar ali naquele lugar. Certo? Então você tem um primeiro escoamento que é rápido, você está pegando o y0 ali, você calcula a conjugada, você está supondo que o ressalto vai ser ali. Então, a outra altura que você acha que é a conjugada, é que você vai precisar ver se realmente pode ocorrer ou não. Certo? Então, compara com o resto do escoamento e você vai saber se aquela altura pode acontecer ou não. Né? Ela nunca vai ser maior do que a altura que deve existir depois desse ressalto. Ela tem que ser igual ou menor. Bom, se você pega a altura do y0, que é do escoamento fluvial, então você sabe que essa é a altura final do ressalto. Tá? Porque o ressalto é isso, ele começa no torrencial e vai para a altura do escoamento fluvial. Então, se você pega essa altura y0, é que você está supondo que o ressalto vai acontecer ali. Certo? Então, a outra altura que você está calculando, que é a conjugada, vai ser a altura do regime torrencial. Então, você tem que ver se essa altura é possível acontecer ou não. Tá? Eu vi algumas pessoas estavam resolvendo, principalmente aquele problema que a gente fez em sala. Então você tinha uma escoamento torrencial chegando e aí tinha uma curva que era daquele canal horizontal, curva H2. E aí ele pegou a última altura, que é 3,30, acho que é, né? E aí calculou o conjugado daquele número. Por que você fez isso? Não. A altura aqui não vai ser 3,30? Sim, vai ser 3,30, mas não quer dizer nada. Quer dizer, você não está... Se esse valor nem era o y0. Se fosse o y0, você poderia dizer que o canal... Estou supondo que o ressalto vai terminar nessa altura. Mas você não pode fazer isso. Se for o y0, sim. Você pode supor que vai terminar ali. Mas se não for o y0, não é a referência. Estava na divisa dos dois canais. Tem um canal de inclinação torrencial e daí tinha um canal horizontal. Você calculando a curva H2, a altura ali na divisa dava 3,30 metros.
Só que 3,30 m não tem nada a ver com o ressalto. Naquele caso, o Y0 ocorria no primeiro canal. Então a referência é o Y0 do primeiro canal. Então, você pode supor que o canal vai ter um ressalto ali. Aí calculando a conjugada, a conjugada tem que ser menor que 3,30 para ele acontecer no primeiro canal. Professor, nesse caso do exercício, por exemplo, a gente começou os 2 metros lá do uso reservatório, certo? Para a gente saber se a curva está subindo ou descendo desse segundo reservatório para cá, até chegar aqui, aí você usa aquela forma do dx do y, e depois se dá. Você tem que conhecer as curvas. Tá? Então, se é uma curva, você sabe qual curva que você está calculando, sabe? Eu sei que vem do reservatório 2 até o divisa dos. Então, mas aquela curva ali, o que é? É o H2. Você sabe dar o nome dela. Antes de aplicar o método, você tem que classificar a curva e saber que curva que é. Então, vamos supor, se é uma curva H2, ó, a curva H2, a curva M2, ela decresce nesse sentido. A S2 também, ela decresce, só que ela tem uma curvatura um pouquinho diferente, né? Entendeu? Mas aí como que eu vou classificar ela assim? Não, você sabe que o canal é horizontal. Então, quanto que vale o Y0? Infinito. E qual que é o Y crítico? No caso lá, era os 2 metros, né? Então a sua curva está entre o Y crítico e o Y0. Então é região 2. Como o canal é horizontal, a curva é H. Então é H2. Então você sabe que ela decresce assim, ó. Como você vai calcular do fim para o começo, o ΔY seu vai sendo somado. Entendeu? Então isso é muito importante. Você tem que primeiro saber o que você está fazendo. Então você tem que saber onde você está, que curva que é. E aí você aplica o step método. Porque se você fizer um ΔY subtraindo, o método vai fazer, vai te dar uma conta lá, vai te dar um número. Só que vai ser uma coisa nada a ver. Não é a curva que você tinha que calcular. Entendeu? Então, para saber se a curva cresce ou decresce, você tem que conhecer a curva. Tem que classificar, ver que posição que ela está, e aí saber como é que é o comportamento da curva. É crescente, decrescente, e aí você aplica o ΔY. Professor, no caso desse problema aí, o ressalto não poderia estar no segundo trecho? Pode. Então, foi o que a gente fez. Eu dei 2 problemas. O primeiro problema aconteceu o ressalto no primeiro canal. Por quê? Porque o Y conjugado era menor que 3,30. Aí, aumentando a inclinação do canal, você tem uma queda no Y0, primeiro canal, e aí a conjugada dele dá maior que 3,30. Então, o ressalto não pode acontecer no primeiro canal. Daí você tem que verificar para o segundo, ou ele já... Não, aí ele não pode ser no primeiro, tá? Tá? Então aí você vai para o segundo. Aí no segundo... É que no segundo daí não tem um Y0. Isso. Então, no segundo não tem Y0. Então aí só resolve pelo método gráfico. Aí você tem a curva H3 e a curva H2. Aí traça a conjugada de uma delas. Ainda é possível que não ocorra ressalto. Sim. Se a conjugada não cruzar com a curva parceira dela lá, não vai ter ressalto. Tá? Agora, se cruzar, onde cruzar é o ressalto. Professor, por que o sinal estava 2 metros lá? Não, aqui não foi dado. Era a altura do reservatório. Tinha que acabar lá, então. O nível do reservatório era 2. Então, pelo baixo de missão, você dá um 2 dele, a curva H2. É a seção de controle, né? Ela começa ali. Professor, tanto faz de eu traçar o conjugado do H3 ou do H2? Ou... Tanto faz.
Que ele vai dar o conjugado do ele cruza no mesmo ponto, no mesmo X, né? Então dependendo da conjugada que você calcular, você vai ter cruzamento em cima ou embaixo. Mas a posição do X é a mesma. Professor, aquele último exercício que a gente fez em sala lá, aquela curva H2, para eu saber até onde ela atinge aqueles 500 metros, né, calculando de trás para frente ela. Eu vou ter que ficar dando chute no Y até chegar no... No caso desse, você está calculando uma curva que você não sabe qual que é a altura final. Tá? Aqueles 3,30 metros de altura, a gente não sabia a princípio que era 3,30. Só que a curva ela termina nos 500 metros. Né? Porque ela não vai invadir o outro canal. Ela não pode invadir. Então, aí é só por tentativa. Tem que ir variando o valor do Y até chegar no X que você quer. Tá? Professor, fazer uma pergunta. Por exemplo, se o seu Y0, que é o início do ressalto, der 1,3456, sei lá. Aí você vai começar o step médio. Aí, tipo, o primeiro valor, você não precisa colocar esses casos aqui, né? Só coloca 2 casas no primeiro valor do step. Sim. Não, eu perguntando isso. Por exemplo, 1,345. Não, pode cortar para 2 casas. É porque o nível d'água, você pegar milímetro, é difícil, né? Centímetro já está bom demais. Ainda mais num canal, qualquer ventinho que der, a sua precisão já foi para o espaço. O resto do povo já sabe tudo ou eles estão começando a estudar hoje? Por isso não tem dúvida. Eu tô começando. Certo? Tive prova hoje. Quem que fez sub aqui? Vocês já viram as notas? Eu ainda não lancei, mas já tenho elas aqui. Hã? É que assim, eu lancei, mas tinha uma questão que o gabarito meu estava com um dado errado. E aí eu recorrigi a última questão, era a quinta. Então teve um bom número que elevou um pouco a nota, teve um número pequeno que não fez diferença e teve 3 pessoas que baixou a nota. É por isso que a Fernanda estava meio indignada. Se vocês quiserem ver, tá aqui.